Saudações a todos, é um prazer conhecê-los, poder nos conectar através desse vídeo. Eu quero falar sobre mim nesse curto tempo, mas creio que será rico para poder nos apresentar um pouco das minhas competências, né, junto com os recursos humanos. Quero dizer que já sou profissional da psicologia há cerca de 15 anos, pouco mais do que isso, na verdade, e recentemente agora estou exercendo minhas competências profissionais com a gestão de recursos humanos. E aí é um setor onde eu lido basicamente com todos os subsistemas, né, inerentes à gestão de recursos humanos. Não só na parte de recrutamento e seleção, mas T&D também, treinamento e desenvolvimento, gestão de conflitos, avaliação de desempenho e tudo aquilo que for referente ao cuidado do ser humano visando a sua performance laboral, eu lido com isso no meu dia a dia. Falando um pouco sobre essa questão do recrutamento e seleção, que eu contrato fotógrafos atualmente, não é, para trabalhar na empresa que eu trabalho, que é ligada ao setor do turismo, né? Então trabalhamos com fotografia turística. E aí eu pude perceber que um dos grandes desafios que nós temos está correlacionado ao nosso formato de contratação que faz sentido para a empresa, né? Que é ligado à pessoa jurídica, né? Como prestador de serviço e não como CLT. E isso eu tenho percebido que muitas pessoas têm buscado a segurança profissional através de contratos CLT, sendo que ele é um formato que não encaixa normalmente com o tipo de trabalho que a gente oferece. E isso foi um grande desafio para mim. Também pude perceber que um dos grandes desafios é o fato de que o nosso formato de exposição de vagas, ele estava centrado, quando eu cheguei, sobre um formato apenas, né, se utilizando de plataformas digitais para coleta de candidatos, mas eu tive que expandir isso muito mais, né? Um dos grandes meios que nós usamos é o LinkedIn hoje. O LinkedIn ele tem sido um forte aliado para que a gente alcance mais pessoas, mas não só isso, né? Temos utilizado também através das redes sociais, que temos captado também algumas pessoas interessadas, né, na atividade. E nisso eu abri o nosso escopo de captação, de recrutação para outras ferramentas e meios nos quais antes a empresa não se utilizava, né? E fez com que a gente chegasse a mais pessoas, mais interessados e ter uma melhor qualidade nas pessoas que nós encontramos. E isso foi bem interessante, né? Respondendo à questão número 2, falar um pouquinho também sobre alguns dos grandes desafios que nós temos no meu dia a dia, né? Como eu disse, eu não lido somente com a questão do recrutamento e seleção, mas em todos os desafios que eu me coloco para empreender meus esforços profissionais, trabalhistas, eu tenho tentado adquirir novas habilidades, não é? Então, eu sou um profissional que busca se tornar cada dia mais multifacetado, né? Trabalhando com novas funções, trabalhando com novas habilidades, e isso tem expandido bastante, né, meu escopo de atuação. De maneira que nós temos o setor dos fotógrafos que fazem a captação das imagens, a captação dos clientes, mas temos também nosso pessoal que faz as vendas dos produtos. E por se tratar de um produto de origem turística, temos muitas pessoas que vêm do fora do Brasil, né? Da América do Sul em especial, mas também pessoas que vêm da Europa, né? Ou seja, que falam diversas línguas. E eu sou um falante de inglês básico, mas sou um falante de espanhol que pode ser considerado nível avançado, segundo os testes que eu fiz. E aí, não raras vezes, chegam até nós algumas pessoas da Argentina, do Chile, do Uruguai principalmente, não é, que precisam ter essa comunicação para que seja efetuada a venda. E aí o pessoal sempre me convida para participar desse processo, né? E aí eu tenho conquistado, logrado grande êxito nesse sentido, desse apoio a essas pessoas, por intermediar a questão linguística, né, na fala do espanhol. E isso é bem interessante porque, assim, naturalmente, quando se trata de atendimento ao cliente, nós falamos de pessoas muitas vezes que chegam com perspectivas, expectativas, que chegam com problemas muito diferentes. E precisamos de alguém que fale na mesma língua do cliente, para facilitar justamente essa comunicação entre eles.
E isso tem me feito crescer bastante, não só aprimorado o meu espanhol, eu que fiz mestrado fora do Brasil, no Uruguai, e também fiz meu doutorado na Argentina, também fora do Brasil. E isso tem feito expandir, aprimorar cada vez mais a minha questão linguística, né? E sinto que, por exemplo, no Esmeralda, deva ter clientes ali que são de diversas partes do mundo, inclusive da América do Sul. Em algum instante ali, a questão do idioma tem sido uma questão que pode se tornar problemática ou solução. E ter alguém que ajuda nesse sentido, que dê um apoio, uma assistência nesse sentido, pode ser a solução e não um problema. E eu fico muito feliz por exercer minhas competências de diversas formas para ajudar a instituição. E por último, creio que falando um pouco sobre esse meu dia a dia, é como eu disse, eu lido com esses subsistemas o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque nossos fotógrafos, eles também têm um quê de vendedor. Por tratar dessa questão de captação do cliente, não só das imagens, mas também da captação do cliente. E aí é interessante dizer de que eles passam por todo o nível de frustração, não é? Às vezes de voltar sem um resultado, às vezes de não atingir aquele resultado que queria, muitas vezes de ter um resultado superior à expectativa. E até para a gente poder nivelar tudo isso, a gente gerencia toda essa questão de humana, de resultados, porque falamos de seres humanos, né, que tem justamente são afligidos por essas questões o tempo todo. E a gente precisa nivelar, acolher as frustrações, trabalhar no potencial de cada um. Não é? Então, trabalhar essa questão emocional, já que falamos de recursos humanos, de pessoas que têm dificuldades todos os dias, e eu lido com isso de maneira muito prevalente todos os dias. Mas não só isso, também na perspectiva do treinamento e desenvolvimento. Né? Nós sabemos que cada pessoa pode ser um diamante bruto, né? Chegar de uma determinada forma, mas com o tempo e o nosso apoio pode vir a ser lapidado e demonstrar realmente o seu brilho. E precisamos de pessoas assim o tempo todo, né? De que se descubram potenciais, se descubram novas formas, estratégias novas de fazer trabalhos melhores, com soluções inovadoras e com mais eficiência. Eu gosto muito dessa ideia de colocar o coração na causa. É uma das minhas grandes características que eu aprimoro todos os dias, não é? É de realmente vestir a camisa da empresa, vestir realmente essa armadura para proteger. E eu sustento a frase de que onde a gente realmente ganha o pão de cada dia, esse é o lugar que a gente vai defender com unhas e dentes. Então vejo como sendo uma oportunidade única. Defendo a causa, visto a camisa e coloco realmente, de fato, o coração em tudo aquilo que eu faço, porque eu entendo que nós somos seres humanos e a gente inevitavelmente traz os nossos problemas do dia a dia, traz as coisas que a gente nos ocorre para dentro do ambiente de trabalho. Não tem como a gente colocar dentro de uma malinha e deixar na porta de fora, porque somos seres humanos e a gente precisa cuidar de pessoas. É interessante ter eficiência organizacional, mas ao mesmo tempo também cuidar de pessoas. Pessoas felizes dentro do trabalho, pessoas cuidadas são felizes e pessoas felizes produzem melhor, trabalham melhor e têm resultados melhores. E até mesmo no aspecto de captar essas pessoas, achar o talento certo, achar a pessoa certa, perpassa também por ter alguém que tenha um nível de conexão com o trabalho, sabe? Eu quero que as pessoas se sintam felizes onde trabalham. O trabalho não pode nem deve ser sinônimo de sofrimento. Ele tem que ser sinônimo de bem-estar. As pessoas precisam ser e estar satisfeitos onde estão trabalhando, né? E que passa muitas vezes disso. Receber o salário da conta é bom, receber o salário em dia também é bom, mas é importante muitas vezes consideração, carinho, afeto, acolhimento, e tudo isso é importante, porque lidamos com pessoas. Pessoas. E tudo isso começa lá atrás, em achar essas pessoas também. Fazer bons processos para que nós tenhamos a melhor pessoa para a melhor vaga, né? Para que a gente consiga ter eficiência. Um bom processo seletivo, ele sendo bem feito, tem um custo inferior para a empresa. Um mau processo seletivo, ele tem um custo maior para a empresa. Então, eu acredito nesses mantras, eu sustento essas teses e que eu acredito que são satisfatórias para fazer um bom andamento organizacional. E, gente, é isso. Vocês têm à disposição alguém que é estudioso, dedicado e que realmente está ali de corpo e alma para a organização.
10 minutinhos fechados. Obrigado pela oportunidade.